Olá, querido amigo, querida amiga, começamos mais um dia. E nada melhor do que começar esse dia pelo estudo da palavra, dando ouvidos ao que a palavra de Deus tem a nos dizer. Obrigado porque você está aí comigo, viu, todos os dias. E também obrigado porque você é esse missionário, essa missionária de Cristo, compartilhando esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, com seus familiares. Tudo isso é importante porque a palavra chega mais longe e é isso, afinal, que importa, não é? Então, obrigado por sua interação conosco. Se você ainda não é inscrito, se junte ao nosso canal lá no YouTube. Fortaleça o nosso canal com a sua inscrição, que é muito importante para nós, tá bom? Vamos juntos, carne e sangue. O que significa isso? Carne e sangue é uma figura de linguagem que denota a natureza humana. A natureza humana, carne e sangue, com sua fragilidade, debilidade, limitação. É isso que significa. Bom, Jesus, ele se tornou ser humano. Ele não vestiu da humanidade, não se vestiu da humanidade como alguém veste uma roupa e depois tira a roupa. Não, ele se tornou humano para sempre. Ele não somente parecia ser humano, mas ele se tornou humano como nós. Claro, de uma maneira diferente. Ele venceu ao pecado, venceu essa situação toda, mesmo sendo humano como nós. Mas vamos ver o que significa essa expressão, que é o título da lição de hoje, carne e sangue como nós. Bom, primeiro nós vamos ver que essa expressão significa fragilidade, vai enfatizar a fragilidade humana. Veja, por exemplo, quando Paulo vai falar que a nossa luta aqui não é contra as pessoas aqui desse mundo, porque se o meu problema é com o meu irmão, uma arma bem carregada seria o suficiente para acabar com o problema. Mas como é que você pega uma arma e atira num espírito, que é o diabo e os seus demônios? Então ele está dizendo, nossa luta não é contra a fragilidade humana, é contra poderes maiores. Veja Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Percebeu aí? Nosso problema não é com os frágeis seres humanos, não. É mais além. Transcende essa fraqueza. E nós nos veremos e nos acharemos lutando contra poderes muito maiores do que nós. Por isso nós precisamos do poder de Deus. Por isso Paulo, nesse mesmo capítulo, vai dizer, tome a armadura de Deus, para que você possa permanecer firme diante das ciladas do diabo. Aí fala do capacete da salvação, da espada do Espírito, do escudo da fé, calçar os pés com o Evangelho, enfim, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Enfim, é nessa luta que nós estamos engajados. Se nós não tivermos as armas certas, nós não conseguiremos vencer, porque os poderes que nós enfrentamos são maiores do que os nossos. Mas você viu que a expressão que Paulo usou foi carne e sangue, denotando justamente essa fraqueza na natureza humana. Também, como seres humanos, nós não compreendemos todas as coisas. Você se lembra que Jesus disse um dia para os seus discípulos, olha, tenho muitas coisas a vos dizer, mas ainda não podeis suportar agora. Nosso pensamento, a nossa compreensão é limitada porque somos pecadores afetados e infectados pelo pecado, né? Por conta disso, a nossa natureza ela é debilitada no sentido de não compreender todas as coisas que estão ao nosso redor. Vamos ver o que Mateus capítulo 16, versículo 17 nos diz. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Percebeu aí Jesus dizendo o contraste? Carne e sangue, seres humanos, mas o Pai Celestial. Ou seja, os seres humanos não compreendem tudo, mas o Pai Celestial certamente compreenderá. Bom, a expressão carne e sangue também, denotando a natureza humana, nos leva à grande realidade de que nós estamos sujeitos à morte. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 50.
Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Tá aí, queridos, nós não precisamos mais dizer nada sobre o significado dessa expressão. Jesus se tornou em carne e osso, carne e sangue, ou seja, tomou a nossa frágil humanidade para que através da humanidade ele pudesse morrer por nós e também ser o nosso perfeito representante diante das cortes celestiais. E a Bíblia vai dizer que Jesus, apesar de ter tomado a nossa natureza, ele é diferente no sentido de ser divino também. E como humano, ele foi tentado. E ele passou por diversas tentações, e tentações vorazes por parte do diabo, mas ele não foi derrotado pelo diabo. Aí que está a nossa diferença. Nós somos tentados e às vezes caímos, às vezes pecamos, às vezes até dá vontade de desistir e alguns até desistem da caminhada cristã. E Jesus não, Jesus foi carne e sangue, ou seja, tomou essa natureza, mas ele permaneceu firme. Veja o que Paulo admite sobre essa natureza divina no capítulo 4, versículo 15 de Hebreus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. A sua natureza também era diferente, porque olha o que Paulo diz no capítulo 7, versículo 26 de Hebreus. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Nós somos diferentes, temos tendências pecaminosas, malignas, às vezes pensamos coisas erradas, às vezes desejamos o mal. Nós somos assim, essa natureza pecaminosa que há dentro de nós nos faz diferente, terrivelmente diferentes de Cristo em sua natureza. Ele veio para esse mundo com essa natureza humana, porém ele venceu no território que nós, infelizmente, às vezes somos derrotados. Claro que se Jesus, como a lição está nos dizendo, que se Jesus não tivesse vencido o pecado, ele próprio precisaria de um Salvador e não seria o nosso próprio Salvador. E quando ele venceu o pecado, ele derrotou o inimigo, nos libertou da escravidão, e eu quero enfatizar aqui que Jesus foi ainda mais longe, quando ele não somente derrota e destrói aquele que nos aprisionava, que era o diabo, mas também nos dá poder contra o domínio do pecado, que eu gostaria de ler para você. Coisa linda essa aqui, viu? Gostaria de ler para você o que ele escreveu sobre aquela questão da nova aliança, Hebreus 8:10. Eu vou explicar, mas vou ler o texto para você. Olha, escute bem. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui está o poder que nós precisamos para vencer o domínio do pecado sobre nós. Sobre a nossa mente e o nosso coração, as leis de Deus seriam escritas, de maneira que fazer a vontade de Deus e cumprir a sua lei seria a inclinação natural da nossa própria natureza. O Senhor Jesus destruiu o diabo que nos aprisionava e também nos deu poder para vencer o domínio do pecado. E aí, o que precisamos mais? De que precisamos mais? O Senhor Jesus fez tudo o que era possível fazer para que eu e você pudéssemos permanecer firmes, para que eu e você pudéssemos sonhar com a liberdade total, com a salvação eterna, de estar no seu reino seguro para sempre. A única coisa que precisamos fazer é nos inclinar diante desse Jesus e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor abriu o caminho, desimpediu o caminho, limpou o caminho das pedras para que eu pudesse passar sem dificuldades, a fim de alcançar a salvação da minha alma por meio do que o Senhor fez por nós. É isso, queridos. Jesus se tornou um de nós para que se tornasse o nosso representante,
para que vencesse o diabo, destruísse aquele que nos aprisionava e nos desse condições de vencer o pecado. E nós temos essa grande bênção à nossa disposição. Que tal hoje você agradecer a Jesus por essa tamanha vitória em sua vida? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor foi muito além de desejar nos salvar. O Senhor veio a esse mundo, o Senhor operou a nossa salvação, o Senhor destruiu o poder da morte, o poder do demônio, o poder do pecado e nos transportou para a luz maravilhosa do Teu reino. Como podemos agradecer? Não há palavras, mas nós queremos nos colocar à sua disposição para que o Senhor nos use a levar essa mensagem adiante a outras pessoas. Pedimos isso no Teu próprio nome, Jesus. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.